Boa tarde, meu nome é Marco Antônio e hoje nós vamos apresentar o nosso último trabalho da disciplina de Estudo de Dados 3. Esse consiste basicamente na manipulação da estrutura de dados, que é um grafo, no qual o grafo utilizado será uma lista de adjacências, que é basicamente uma array list, composto por uma listas encadeadas, e cada lista, cada aresta, ela vai possuir o nome do usuário, a data que ele começou a seguir, a data final e o grau de amizade. Nós temos a estrutura de aresta, o vértice, o grafo propriamente dito, e as funcionalidades de manipulação de grafo, que é a sua criação, a liberação, a busca no vértice, inserção ordenada, a criação das arestas e a conversão do índice para um nó. Na nossa funcionalidade 11, nós possuímos basicamente a montagem do grafo original em si, aí nós temos a impressão dele, e também nós fizemos uma função que escreve o grafo completamente em um arquivo texto para fazer a comparação com os dados do runcodes, já que a gente não conseguia ver a saída. Mas a função principal da funcionalidade 11 é basicamente a montagem do gráfico, no qual a gente vai fazer o parsing tanto da pessoa índice e segue, para pegar os relacionamentos entre as pessoas e criar o nosso gráfico relacional. Aqui nós iremos fazer a ordenação dos vértices em ordem alfabética, e basicamente é isso a funcionalidade 11. Já na nossa funcionalidade 12, nós temos a criação do nosso grafo transposto a partir do nosso grafo inicial. Basicamente ele inverte a direção de todas as arestas, a aresta está de A para B, a gente inverte no transposto, vai ficar de B para A, e nós vamos preservar as informações das arestas, datas, grau de amizade, em seguida a gente vai só apenas fazer a impressão. Então é isso, na nossa funcionalidade 2, monta o nosso grafo original. A partir do nosso original, a gente monta o nosso grafo transposto e imprime o nosso grafo transposto. Bom dia, eu sou o Matheus, e aqui eu vou explicar as últimas duas funcionalidades do nosso código A13 e A14. A ideia da funcionalidade 13, que você tem que printar todos os menores caminhos entre uma celebridade e os outros vértices, ela foi feita da seguinte forma: dentro dessa funcionalidade de menores caminhos, a gente monta o grafo original e depois pega o grafo transposto. Porque pegando o grafo transposto, eu posso rodar uma BFS, que foi a nossa escolha aqui, começando da celebridade, ao invés de ter que ficar toda hora mudando o target da minha BFS, né? E aí aqui a ideia é que dentro desse vetor de antecessores, eu ter as arestas que formam um caminho até um determinado vértice. Então cada posição desse vetor vai ter a aresta que liga aquele vértice com o caminho dele até a celebridade. E aí, aqui dentro dessa função de BFS, a gente implementa um BFS padrão, usando aqui o C++, para não ter que implementar tudo em C de novo. E aqui ele roda padrãozinho da BFS, dentro da fila, e vai salvando o vetor de antecessores a aresta que ele recorreu. Pegar o vetor de antecessores, printa qual foi a aresta usada, chama recursivamente no próximo antecessor dele, né? E aí, ele passa como o grafo é transposto, as coisas são ao contrário do que deveriam ser, né? Para a aresta ficar correta. E no final das contas, essa função é rodada para todos os vértices do grafo, e assim a gente tem todos os menores caminhos. Na funcionalidade 14, a ideia é bem parecida, a única diferença é que aqui a gente usou uma DFS ao invés de uma BFS para achar os ciclos, e então do mesmo jeito o grafo é montado e depois é rodado o ADFS. Dentro da ADFS a gente tem um vetor de visitados que indica quando, caso o vértice seja um vértice que ainda não foi visitado, um vértice que está sendo visitado ou um vértice que já foi visitado 100%. E a ideia aqui é que ele faz a BFS padrão usando uma stack, né? Ao invés de ser recursivo, simula isso com uma stack, e quando ele achar um ciclo, ele calcula o tamanho do caminho pela profundidade do vértice que ele estava e sai daqui. E no final ele printa esse tamanho do caminho e está feita a funcionalidade 14.